De volta com vocês para a nossa segunda parte da nossa aula de hoje de programação, gente. Vinha eu falando aqui para vocês um pouco mais sobre os comandos printf e o scanf. A gente percebeu que a grande diferença ali na hora de escrita deles é só tomar cuidado da chamativa daquelas variáveis. Lembrar que o scanf, que é a leitura de tudo que é digitado ali no teclado, ele precisa apontar para o endereço, tá? Coloquem sempre o Ezinho comercial. Já teve diversos alunos aí que mandaram para mim o código: professor, eu não consigo resolver isso, tá dando um erro aqui. Era só o E comercial que estava ali, estava no local errado. O scanf pede o E comercial, ele pede o endereço. Vamos imaginar o seguinte, eu quero que para vocês não esquecer mais disso, vocês vão sempre lembrar agora com esse meu exemplo. Se um carteiro quer entregar uma carta para você, se ele quer entregar uma carta para você, e ele chega na rua, ele sabe que você mora por ali, ele chega, como é que ele te encontra? Ele necessita ter naquela carta o endereço de você, casa 101, casa 204, e aí ele olha e vai lá e coloca na caixinha. Pronto. Então quer dizer que entrega, ou seja, o digitar, o scanf, que é a entrega, ele necessita do endereço. E o print? O print é a chamativa. Teu colega chegou, sabe que você mora por ali, ele está por ali, você está por ali, seu colega chegou. E aí, como é que ele te chama? Ele só grita teu nome: ei, Rildo, vem aqui. E aí o Rildo sai da casinha. Pronto. É a mesma coisa, o print é a mesma coisa. Chamou, não precisa nem dizer onde está o endereço, a pessoa vai aparecer. Gritou pelo nome, a pessoa aparece. E o scanf é a entrega. A entrega, o carteiro, a entrega, ele necessita do endereço. Vamos lá, vamos retornar aqui para o nosso slide. A gente entender um pouco melhor sobre isso. Então, dentro desses parâmetros, a gente tem aí alguns deles. E eu quero mostrar para vocês que existem alguns que são pouco utilizados. Que é o caso aqui, ó, do notação científica, o Ezinho. Número ou notação científica. Pode ser, gente, pode ser que vocês, algumas vezes, achei um código aqui na internet, na linguagem C, e aí nessa chamativa lá, que estava de uma variável, que era do tipo inteiro, eu encontrei um E. Achei lá o porcentagem E, estava chamando E. Por quê? Porque ele pode ser usado também somente como número ou uma notação científica. O que é a notação científica, gente? É aquele número especial que usa caracteres até diferentes, como octal, hexadecimal. Ele pode utilizar isso, é uma cadeia de caracteres diferentes, a chamada notação científica. Já no caso aqui, se eu for utilizar especificamente um octal, tem o Ozinho do octal. Hexadecimal, tá lá o X hexadecimal. Os mais utilizados, sem dúvida nenhuma, é o de caractere, o C, o dos números inteiros, o D, e o de ponto flutuante, que é o F, se a gente for utilizar algum número que utilize após a vírgula algum valor. O printf, bora ver aqui algumas chamativas do printf aqui. Nós temos aqui, nesse caso, nessa parte do código, o início aqui de da entrada da criação de algumas variáveis, tá ali, int i e j. Ficou até quebrado aqui o flut x. Leria desse jeito, professor. Se eu colocar desse jeito aí, coloco o flut e na próxima linha coloco o x, vírgula, ponto, vírgula, ele leria. Fica ruim aqui para nós aqui, nós humanos, seres humanos, perceber isso. Mas ele ficaria. O local correto seria a quebra bem aqui, ó. E aí tem o char, tipo caractere, do tipo C. Ou seja, eu criei aí o quê? 4 variáveis. E aí eu quero mostrar essas variáveis aí na tela. Primeiro print, eu venho chamando ele através de um D. Porque ele é do tipo inteiro, ele é um número. No segundo print, eu estou chamando o valor também com um D. E agora chamei o F. Olha só como eu chamei os dois, como eu falei agora há pouco. Tá lá o D e o F. Eu estou chamando as variáveis J, que ela é do tipo inteiro, e a X, que é de flutuante. Percebendo que o flut aí, ó, eu estou chamando o flut, mas eu não mostrei para ele quantos números eu quero depois da casinha. Eu não mostrei isso, tá? Se eu quiser
dizer exatamente quantos números depois da vírgula eu quero que apareça, eu devo definir aí nesse momento. E por fim, eu tenho ali um porcentagem C, que vai chamar o caractere ali da nossa variável, que foi chamada ali char C. Aí eu posso adicionar, além disso, eu poderia chamar todas essas variáveis de uma só vez. Posso chamar todas elas? Pode. Um simples printf, eu poderia chamar todas elas, chamando o i e o j, que são inteiros, i e j, fazendo porcentagem D. Então eu iria lá, porcentagem D, chamaria as duas. E o x, eu posso chamar também junto? Pode, você chamaria também aqui mais um, porcentagem F. Então se eu fizesse isso aqui, chamasse ele desse jeito aqui, ó, as três logo de uma vez, viria logo todas elas numa só linha. Então perceba o seguinte, utilizei duas linhas aí para chamar esses valores de tipos diferentes, não foi? Foi. Poderia usar tudo em uma só linha? Poderia. Qual dos dois está correto? Todos os dois estão corretos. Isso depende do desenvolvedor. É uma decisão sua, gente. Olha um outro exemplo aqui. Ficou meio pequenininho. Mas eu tenho ali minhas variáveis. N1, N2, N3 e média, tipo flutuante. Tenho a minha entrada de dados. O momento que eu estou pedindo para a pessoa digitar ali. Quais os dados que serão digitados. Então lembrar que o scanf... Da mesma forma que um print pode mostrar três variáveis de uma só vez, o scanf ele pode pegar três valores digitados de uma só vez. Isso aqui, vocês já devem ter percebido, a gente já chegou a fazer alguns exemplos aqui, utilizando o scanf, chamando desse modo, mais de um valor de um só momento, mas tem um pequeno problema. Quando você chama um scanf aí, pedindo para três valores, N1, N2, N3, e eu digo lá, digite três números. Quando a pessoa digitar os três números, ele tem que lembrar o seguinte, vou digitar o número 4, 3, 4 e 5. Digitei o número 3. Se eu digitar 3, 4 e 5, 3, 4 e 5, o sistema vai entender que é 345 e isso vai cair só dentro da N1. O que me obriga a fazer o seguinte, 3, dou um espaço, 4, dou um espaço, 5. E se a pessoa, ao digitar, ela fizesse 3, Enter, 4, Enter, 5. O que acontece é que quando você digita 3, dá um Enter para digitar o 4 e o 5, o que vai acontecer é que o sistema vai entender o seguinte, que o número 3 vai cair dentro de N1, vazio, o null, vou chamar ele aqui de null, o vazio vai cair dentro de N2 e o vazio vai cair no N3. Então só a variável N1 que recebeu valores, porque eu digitei o 3, aí dei um Enter, ele já saltou, gente, já passou. Então isso aqui é uma decisão nossa de desenvolvedores, a gente perceber isso, que o usuário lá não tem momento algum dizendo digite três números e coloque um espaço entre eles. Não está dizendo isso. Então para mim, na minha visão, a melhor saída era digite o primeiro número, digite o segundo número, digite o terceiro número. Assim não teria falha quanto ao usuário. Ele entenderia isso, digitaria os três números e não teria como dar erro. Se ele quisesse inserir um valor nulo ou vazio dentro de um desses espaços, ele clicaria o Enter e aí sim aquela variável receberia o null, o vazio. Mas isso seria uma decisão do usuário. Já neste caso aqui, se a gente deixou só desse modo que está aí, ó, só essa linha aqui, isso pode gerar uma confusão. Então é uma decisão nossa, programadores, desenvolvedores, da gente perceber esse tipo de coisa. Muito cuidado. Principalmente o scanf, ele é utilizado muito em formulários, tá? Quando a gente vai criar algum formulário para receber dados, a gente pode fazer isso aqui pensando o seguinte, eu vou fazer esse scanf aí que vai receber logo os três de uma vez só. É mais prático para mim? É mais prático para mim, desenvolvedor. Mas para a pessoa no final, isso é mais prático? Pode gerar confusão, pode gerar falhas. Então tente fugir dessas possíveis falhas aí. Tá, então se
Se é desse jeito aí, se pode acontecer essas falhas, por que a gente não regulamenta logo de cara que um scanf só aceita uma variável por vez? Pelo seguinte, imagine que agora, diferente do scanf, pedindo para a pessoa digitar os 3 números, esses 3 números viesse de um segundo sistema, viesse de um banco de dados, viesse de uma API. Então, nesse caso, não teria falha. O sistema não vai me entregar o 3 e o 4 e o 5 desse jeito. Ele vai me entregar assim, ó, já formatado do jeitinho que eu quero. Não é isso? É. Então, se ele vai me entregar desse jeito, eu posso chamar em uma só linha. Então, tenha a seguinte coisa, gente. Tenha o seguinte cuidado. Está desenvolvendo um código? Esse código é para pessoas. São pessoas reais, do mundo real, que vai estar ali respondendo você. Tenha cuidado, porque existem todos os tipos de usuários. Aquele usuário avançado que sabe realmente quando você pergunta algo para ele, digite um número, digite seu CPF, ele sabe exatamente aquilo. E existem aquelas pessoas que não entendem tanto assim do mundo virtual, do mundo digital. E aí, por esse motivo, eles podem se complicar, se confundir com isso. Então, a gente tem que estar preparado para todos os tipos de usuários. É o que acontece quando eu chego para você e falo, você já é um programador, um hábil programador, você é um web designer, e eu chego para você e falo assim, gostaria que você fizesse um site para a minha empresa. Quando você me pergunta como é a sua empresa, se eu falar que a minha empresa é uma consultoria de advocacia, é um nível de pessoas que vai estar ali acessando. Mas se eu falar assim para você assim, não, é de uma escolinha infantil, quem vai acessar vai ser as crianças mesmo, que vão estar ali na faixa de 7 a 12 anos. Então é outro nível aí. Até o jeito, as cores que você vai utilizar, é tudo diferente. Então a gente tem que pensar bem, pensar mesmo, qual será o tipo de usuário, quem vai estar ali a usar aquilo. Imagine só, outro nicho, um aplicativo, você está gerando um aplicativo. Gerar um aplicativo de lista de compras, uma lista de compras de supermercado, é diferente de gerar um aplicativo para crianças. As crianças ali que 5, 6 anos, com corzinhas, sons de animais, é diferente. Vocês percebem que as cores, o modo, tamanho dos botões são tudo diferente. Do mesmo modo que se a gente for fazer também algo como um aplicativo para a terceira idade. As pessoas já são idosos, para atender essa categoria de usuário. Você também tem que ter esse cuidado. Então esse cuidado parte desde aqui do código, gente, desde a codificação. Vocês têm que tomar cuidado aqui desde o nível da codificação para atender da melhor forma o teu usuário. Então vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho desde lá do começo entrada das variáveis, variável int e j e variável float x, a entrada dos dados, pedindo a entrada dos dados, scanf, ou seja, ele vai ler ali justamente o que foi digitado e vai cair dentro de i. Aí tem uma outra linha que ele vai estar esperando dois valores, um para j e um para x. Percebam que aí nesse caso, aí nesse programa, se ele apresentar dessa forma que está aí, ele não está nem pedindo para o usuário digitar as coisas. Ele só está esperando 3 números em momentos diferentes. O primeiro número, o i, ele vai ser digitado e tem que ser depois digitado um enter. Depois eu vou esperar 2 números e aí vai ter um espaçamento aí. Então nesse caso aí, ó, é outro jeito que a gente tem que perceber que o nosso usuário ele não está vendo o nosso código. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Olha, vendo esse outro exemplo aqui, chamando diversas variáveis de tipos diferentes. Comecei o nosso código, tá lá o std.io, podendo utilizar o printf e o scanf, que é entrada e saída. Vem a nossa variável char a, percebam que essa variável foi criada após o main, dentro do nosso código, logo ela é local. Vem o nosso printf, pedindo para a pessoa digitar um caractere. Esse caractere vai ser consumido ali nessa próxima linha por um scanf que vai cair dentro da variável a. Percebam o seguinte, essa variável a, pelo que está demonstrado aí, ela tem um C,
é aquela variável lá do começo, ela é do tipo caractere. E ela tem um ezinho comercial. Por quê? Porque é o scanf, precisa do endereço da variável. Logo a seguir tem o print, onde vou chamar a variável, estou chamando a variável ali, uma variável C e uma variável D, que será em decimal, será inteiro. E ali vem ali, logo após, tem A e A, ou seja, print A e A. Perceba o seguinte, o que acontece aqui, gente, se eu fizer tal coisa? Se eu digitar ali, ó, se eu fizer digitar um item ali, ele vai estar dentro de A. E se eu chamar o A dessas duas formas ali, ele sendo caractere e ele decimal, a do decimal, ele vai perceber que aquela variável ali não está correta, tá? Não vai dar correta, não vai dar certo. E por esse motivo, ele vai acabar buscando o equivalente a ele. Como assim? Vamos perceber o seguinte, digitei a letrinha M. Quando eu digitar a letra M é um caractere. Nesta linha, onde o meu print está chamando a porcentagem C, o caractere, ele vai mostrar o M, corretinho. E aí vem igual, e aí ele pede porcentagem D. Esse porcentagem D está pedindo um número inteiro, decimal. E aí ele vai pedir a equivalência do que tiver, o valor que tiver dentro dessa variável em inteiro. E a letrinha M em caractere, ela tem um valor. E esse valor para ela, ó, é justamente o 109. Da mesma forma que vocês percebem aqui, que na próxima linha, onde eu estou chamando porcentagem O, e depois eu chamo porcentagem X, eu estou chamando esse mesmo valor dessa variável, que está dentro dessa variável, em octal, em hexadecimal. A letra M em octal, ela equivale a esse número aí, 155. Essa mesma letra, a letra M, em hexadecimal, ela equivale o 6D. Quer dizer, então, que se no sistema hexadecimal eu quiser colocar a letrinha M, o valor dela vai ser esse, 6D. São as equivalências. Eu não estou entendendo bem essas equivalências, não. Como assim a letra M, essa letrinha M em octal, ela vale 155, em decimal ela vale 109. É a mesma coisa que eu falar o binário. Vocês lembram que... Vocês devem ter aprendido lá, né, gente? Número 10. Ah, número 10 é... Mas e se eu falar que esse número 10 é base 2? Ou seja, ele é do sistema binário. Se ele é base 2 sistema binário, esse número 10 aí não é 10, ele é 10. 10 em binário, se a gente trouxer ele para dentro do nosso mundo aqui, o nosso decimal, ele equivale ao quê? Equivale ao número 2, não é isso? Vocês sabem lá, vocês aprenderam a fazer a conversão lá na disciplina de arquitetura, sabe que esse número 10, o 1 e o 0, aqui no nosso sistema decimal, ele equivale ao número 2. Então, se eu colocar aqui também essa conversão desse modo, ele vai apresentar aqui, quando eu digitar o número 10, se for em binário, ele vai equivaler ao número 2. Então, é essas equivalências aqui. Tudo bem, gente? Isso é interessante, mostra que dentro da linguagem C, ela já está preparada para fazer conversões, sem a gente necessitar criar uma calculadora de conversões. Ele já está preparado para isso. Mas é só para vocês entenderem que tomarem cuidado mesmo na hora da escrita, na hora da chamativa aqui. Porcentagem o quê? Se eu estou chamando porcentagem F, chamei porcentagem F, é porque aquela variável que está ali, ela é do tipo float. Mas, Rildo, e se eu chamar ao invés de porcentagem F, eu chamar um porcentagem C? Me enganei. Copiei um código, fiz uma coisa errada ali, porcentagem C. Ele vai dar vai dar certo. Ó, vou voltar aqui. Esse código aqui está errado? Não está errado, gente. O que está errado é se você chamar a variável, ela é caractere. Se eu chamar, ao invés de caractere, chamar ela como inteiro, dígito. Se eu chamar ela como octal. Imagina que você fez isso, você colocou, ao invés de... Você queria mostrar realmente o caractere que estava ali. Aí você chamava porcentagem O. E aí no porcentagem O, quando a pessoa digitou o M, vem esse 155. Deu erro no programa? Não dá erro. Esse daqui é um daqueles tipos de falhas que somos nós, desenvolvedores, que cometemos e o programa não mostra erro. O programa ele não mostra que tem um erro ali.
Ele vai executar, vai mostrar resultado, e aí quando mostrar em tela a letrinha M, ele vai mostrar esse valor aqui, ó, 155, porque você chamou porcentagem O. Aí resultado, deu certo, o programa executou, está funcionando, mas você ficou aquela, não, eu sei que eu digitei a letra M, eu não digitei 155. Então é aquele tipo de falha que a gente tem que perceber, porque o programa não vai dar erro, isso aí não vai ser visto como erro para ele. Olha só nesse caso aqui, que eu tenho a chamativa de vários números de uma só vez. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, ó. Eu tenho aqui, digite 3 notas. A pessoa vai digitar as 3 notas e as 3 vão ser recolhidas de uma só vez. Então, por muitas vezes a gente tenta reduzir o nosso código. Ao fazer isso, eu reduzo o meu código, mas isso pode complicar a vida do meu usuário. A gente tem que sempre facilitar a vida do nosso usuário, porque se ele ficar descontente com um programa nosso, imagine que você lançou uma calculadora lá na Play Store, e a sua intenção seria com essa calculadora que tivesse vários usuários, porque vocês já devem conhecer a metodologia da Play Store, da loja como a Play Store ou diversas outras lojas. Você pode colocar publicidade no seu aplicativo, você ganha por download. Então, se você quiser criar um aplicativo para ganhar um dinheirinho, você coloca lá esse aplicativo, e aí conforme as pessoas vão baixando seu aplicativo, por quantidade de baixamentos que tivemos, de download que tivemos, você recebe uma monetização em cima disso. Então você quer que as pessoas continuem utilizando seu aplicativo, que ele seja difundido. Aí você vai e faz uma besteirinha dessa daqui, de pedir para a pessoa digitar as 3 notas de uma só vez, aí a pessoa digita a primeira nota e clica um Enter. Já passou. Se eu clicar aqui, tem lá, digite as 3 notas, eu digitar só uma, ele já recai aqui na média. E aí ele vai fazer N1, a nota que eu digitei, digamos que eu digitei a nota 9, digitei 9. E aí eu ia digitar N2 e N3. Mas aí ele já salta para essa linha, porque eu cliquei Enter. Resultado, ele vai dizer N1 mais N2 mais N3, que é 9 mais nada, que ficou 9. Dividido por 3, e é 3. Ou seja, a minha média será 3. Mas eu nem digitei as outras notas, entenderam? Então cuidado com isso, gente. Então sempre devemos ter cuidado com esse chamado operador de endereço. Esse é comercial. O endereço de memória é o nome que o computador usa para identificar uma variável. Toda variável ocupa uma área de memória e seu endereço é o primeiro byte por ela ocupada. Então, rabisca aí para a gente entender. Vamos imaginar que isso aqui, ó, seja a nossa memória RAM, lá no nosso computador. Ela funciona praticamente desse jeito, como se fosse um tabuleiro. Tanto que, imagino eu, que lá na aula de arquitetura, quando a professora mostrou um pouco sobre memória, eu sei que a aula de memória ainda não chegou ao momento de vocês virem isso lá na arquitetura, mas ela já deve ter falado um pouco sobre o espaço de memória, porque ela já deve ter falado sobre processadores, e no processador tem algumas memórias, tem um acesso à memória RAM e dentro tem a memória cache, vocês sabem disso. E a memória ela funciona como isso, como se fosse uma grande malha, um tabuleiro, onde em cada espaço desse, você vai ocupando, ó. Os meus itens vão ocupando esses espaços aqui, ó. Eles vão sendo preenchidos e vão sendo ocupados. Então, sempre que você coloca alguma coisa dentro desse cercadinho, criei um cercadinho, fui lá e criei uma variável, vou criar uma variável A, e ela vai ser do tipo inteiro. Pronto, variável A do tipo inteiro. O que acontece? Vamos pensar que cada quadradinho desse seria o equivalente a 1 byte. Se ela é do tipo inteiro, então eu estou dizendo que eu estou, ó, pegando esse espaçozinho bem aqui para mim, ó. Esse espaço aí vai ser meu agora dessa minha variável. Ela vai ser meu espaço para minha variável A. Chegou outro momento que queria uma segunda variável, a variável do tipo character char. Tá aí, ó. Pronto, outro espaço aqui. Se a gente for ver isso, essa malha da memória, como se fosse uma grande matriz, ou até mesmo um tabuleiro de dama, eu tenho aqui, vou nomeá-los, ó. Vou nomear aqui como 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. A primeira linha vai ser a A, vai ser a B, C, D, E e F.
Vamos pensar desse jeito. Quem nunca jogou aquele joguinho Batalha Naval? Para saber as coordenadas, se eu quiser encontrar ali onde está a minha variável com nome A, qual é o endereço dela? O endereço físico dela é justamente D1. Ó, D1. Então ela está aqui a partir do primeiro endereço. Eu quero saber o endereço da segunda variável. Vou chamar essa variável do tipo caractere de B. Onde é o endereço dela? O endereço dela é o F1. F1. Fui lá e criei uma outra variável agora do tipo float, tipo flutuante. Essa variável do tipo float, eu vou chamar ela de C, tá? E aí ela pega 4 bytes. Vamos dizer que o sistema disse que ela fica bem aqui, ó. Esse daqui é a nossa variável, já preenchi ela, a nossa variável do tipo float, ponto flutuante, e ela vai chamar C. Qual é o endereço dela, gente? O endereço dela é E4. E4 é o endereço dessa variável. Então é desse jeito que o sistema marca os endereços daquela variável. E tá meio bagunçado essas variáveis aí, meio jogadas assim. No sistema eles não reagrupam isso, reagrupa. Vocês já ouviram falar do desfragmentar de memória? Reagrupar, arrumar a memória. É o desfragmentamento de memória. E aí é justamente onde eu pegaria algo como esses itens, essa F1, eu jogaria ali para o espaço logo adiante da nossa D1, tá? Colocaria logo adiante e ela passaria a se chamar como D3. Então a gente alocaria ela tudo certinho, tudo um pedacinho perto da outra, tudo organizado. E é isso que o sistema faz. Então, por este motivo, é que sempre que a gente cria uma variável, a gente diz o tamanho dela. Imagine só, antes da variável C, ali tem a variável C, né? Antes da variável C, que ela está justamente, vou colocar o endereço dela aqui, gente, para a gente recordar. Ela está ali no E4. E4 é o endereço da variável C. Eu quero criar uma nova variável. Eu peço para o sistema, eu vou criar uma nova variável, vou chamar ela de D agora, variável D. A variável D, ela vai ser do tipo float. Eu posso criar essa variável do tipo float na mesma linha E, na linha E. Não cabe ali, não é, gente? Porque só tem 2 espaços à frente e 3 espaços atrás. Resultado, ela não cabe nessa linha. Mas se eu reagrupasse isso, se eu rearrumasse, se eu desfragmentasse essa memória e puxasse essa minha variável C lá para o início dela e ela deixasse de ser E4 e passasse a ser E1, caberia também nessa linha, não é? Então essa é a grande importância do desfragmentar de memória, gente. É por isso que a gente tem que, a importância de definir qual o tipo de cada variável e definir aí, definindo isso, auxilia o próprio sistema operacional a reagrupar os itens dentro da memória e utilizar da melhor forma possível a memória de nosso sistema. Quando usamos o E comercial precedendo uma variável, estamos falando do endereço dessa variável na memória. Então, nesse caso aqui, criei a minha variável, num. Num recebeu o número 2. Esse num é do tipo inteiro. E ali eu chamei ela, o valor, porcentagem D, porque tem que ser D, porque ela é do tipo inteiro. E aí ele vai buscar justamente o que estiver lá na frente. Ó, foi o primeiro, então ele vai buscar essa variável. Chamei ela desse modo. Então ele está chamando o endereço que eu tenho ali. Então é só lembrar disso, de quantas variáveis você estiver chamando, você tem que colocar o E comercial chamando esta variável. Existem também caracteres especiais. A gente utiliza muito mesmo esse caractere aqui, esse primeiro, o /n, que é para saltar a linha, para me pular a linha. Eu quero que eu coloco printf, digite um número. Eu quero que a pessoa digite o número na próxima linha e não na frente da frase digite um número, eu coloco no final /n. Quando eu coloco /n, /r, quando eu coloco esse tipo de caractere especial, o sistema automaticamente ele já entende que aquilo ali não tem que ser mostrado em tela. /n, /r, isso não vai ser mostrado
em tela. Quando eu coloco ali o barra B, ou seja, o nosso cursor voltar lá para o início. Se eu quiser que apareça aspas, eu tenho que colocar o barra aspas. Se eu quiser que mostre uma barra, eu tenho que colocar barra, aí ele vai mostrar uma barra. E se eu quiser que mostre duas barras, então é barra, barra, 3 barras. A primeira barra, ela sempre diz que a partir de agora, tudo que tiver colado a mim, ele não vai aparecer na tela. Ele será um comando, ele será um caractere especial. Então tem aí alguns caracteres especiais. Tem alguns outros, eu não coloquei logo todos aqui, porque são muitos, são pelo menos uns 30, porque a grande maioria é até desnecessária, como o caso aqui do tabulação, o enter, é raríssimo a gente utilizar esse tipo de coisa aqui dentro do nosso sistema. O caso do enter aí, se eu quiser que após aparecer em tela, ele já é como se eu digitasse automaticamente, eu clicasse automaticamente no enter. Então esse tipo de caractere aí é pouco utilizado. O mais usado, sem dúvida nenhuma, é o --. Formatando as saídas, é possível estabelecer o tamanho mínimo para a impressão de um campo. E aí é justamente aquele ponto que eu disse para vocês. Vocês querem que apareça dígito 5, porcentagem 5, porcentagem 4, porcentagem 2. É quanto que eu quero que apareça antes, da vírgula. Se eu colocar ponto e colocar um número, eu quero que apareça depois. Ah, Rildo, mas aí você está chamando um D, um inteiro. Se é um número inteiro, ele não necessita eu colocar essa quantidade. Mas quando eu chamo isso, olha, eu estou criando um espaço. Vocês estão percebendo a saída? Ele criou esse espaçamento. Então, se eu quiser criar tipo um distanciamento, eu posso colocar desse modo bem aí, chamando a minha variável, dizendo qual é o tipo dela e dizendo o tamanho do espaçamento. Se houver numerações aí, e eu for utilizando algo como ponto flutuante, aí ele vai preencher isso, não com espaço, mas com os números. Olha outro caso aqui, agora como eu falei do float. Se eu fizer aqui, olha só na primeira chamada aqui, eu chamei o 3.1, tá aqui, 3.1F. Esse 3.1F eu mostro o seguinte, eu quero que apareça 3 antes, olha, um espaçamento de 3, no outro ali eu dei um espaçamento de 10, e estou dizendo que após a vírgula, na primeira e nessa que está marcado, eu estou dizendo que quero que apareça 1, no segundo eu quero que apareça 3 dígitos, por isso está aparecendo lá 780, ele preencheu, vocês percebem ali que o número era 78, mas ele preencheu com 780, ele preencheu com 0, então ele saiu preenchendo ainda esses números, ao invés de colocar um espaço nulo. Por que na outra ali, na primeira saída, ele não colocou 0, Rildo? Porque o 0 à esquerda, ele é suprimido, ele some, mas como eu obriguei que aparecesse aquilo dali, ele ficou com o zerinho ali escondido, só ficou o espaço. Isso é questão de design, se eu quiser fazer isso, é questão de design. Muito do que a gente está fazendo aqui direto na linha do código, como essa questão aqui de preencher esses espaços, muito que a gente está fazendo aqui, a gente não utiliza no dia a dia. Por quê? Porque quando a gente está fazendo um programa, existe essa parte que a gente está fazendo agora, é justamente o back-end, é a parte do código. E a parte que o cliente vê é o front-end. Normalmente no front-end, essas belezas, mudanças de cor, tipo de fonte, a gente faz isso através de uma codificação própria ali. A gente utiliza nessa interface a codificação própria para fazer isso. A beleza, o realce ali, a gente utiliza as chamadas até máscaras para fazer isso. É o exemplo, vou dar um exemplo básico aqui que vocês já devem ter visto no mundo de vocês. Você vai digitar, você está preenchendo um formulário, e aí nesse formulário você vai preencher o número do seu CPF. Lá no CPF de vocês deve ter algo como isso, 781.832.41. Aqui nesse último aqui não é ponto, é o traço 32. Vocês já devem ter visto algo como esse, tá? Além um CPF, e aí você vai preencher no formulário, e aí você tenta colocar o ponto, mas o ponto aparece automaticamente.
Você tenta colocar esse espaçozinho aparece automaticamente, conforme você vai digitando. Isso aí é justamente na interface. Isso aí é o front-end que faz. Então, muito da codificação que a gente faz aqui no back-end, essa parte da programação, a criação do algoritmo, depois é melhorada lá na frente no front-end. A gente ainda vai chegar quanto a isso. Primeiro a gente tem que entender bem como acontece por detrás no back-end. Vamos para um exemplo aqui. Faça um programa para ler e escrever na tela o seu nome e sua idade. Nesse caso aqui, o que nós precisamos? Precisamos da biblioteca stdio. Nessa biblioteca a chamativa do que vai aparecer o print e o scanf, ou seja, os itens de chamada para aparecer em tela ou puxar o que vai ser digitado em tela. Vem ali as minhas variáveis, entidade, a variável nome do tipo caractere, que a gente colocou ali espaçamento de 30, então ela deixou de ser só uma simples variável e passou a ser um vetor. Vem o primeiro print dizendo, digite seu nome, a pessoa vai digitar. Vocês lembram que eu coloquei o fgets lá no início da aula para essa mesma coisa? A gente pode utilizar o scanf? Pode. Lembrar que o scanf, para buscar uma cadeia de caracteres, a gente tem que dizer que o tipo dele é string, tá? Ah, Hildo, mas você colocou ali char caractere. Não deveria ser do tipo caractere, ou seja, porcentagem C? Não, porque ele é um vetor. Ele é uma string. Então, nesse caso, você coloca o porcentagem S. Vem na próxima linha ali o nosso print, digite a sua idade, a pessoa digita a idade. O que é chamado no scanf é justamente o dígito, que é um tipo inteiro, vai recair sobre o endereço da nossa idade. E aí, na última linha, mostra isso em tela. Você chama a nossa string, nosso vetor, e chama o inteiro. Quero que vocês percebam algo aqui que passa muito despercebido aqui, gente. Quero que vocês vejam esta linha, deixei ela até sem marcar para me fazer a setinha no final. Tá ali, scanf, porcentagem S. String, correto, mas vejam que na variável que está sendo chamada, ele não tem o ezinho comercial. Foi uma falha, o Hildo esqueceu de colocar o endereço. Ele mesmo disse que se o carteiro vai entregar alguma coisa, ele precisa do endereço da pessoa. Só que aqui é uma questão diferente. A gente está trabalhando com uma string, estamos trabalhando com um vetor. E no caso do vetor, eu não posso dizer o endereço, porque o endereço dele é de vários quadradinhos. Então eu deveria chamar um a um. O quadradinho, endereço quadradinho do índice 0, do índice 1, índice 2, índice 3. Eu deveria chamar um a um. Para não acontecer isso, quando eu chamo a nossa porcentagem S, essa string, ela automaticamente já sabe, opa, ele está chamando um vetor, então eu vou ter que sair caminhando um a um para encontrar dentro dessa variável aqui, colocar esses endereços, colocar esse nome dentro de cada endereço. Além do mais que eu estou pedindo digite o nome, eu não sei o tamanho desse nome. Tudo bem que ele criou já 30, mas eu não sei o tamanho desse nome. Então, se ele me digitar um nome Hildo, que tem 5 caracteres, eu vou sair colocando um a um dentro de cada uma dessas caixinhas aqui. E é por isso que ali não tem o e-comercial, tá? Então, trator de vetor, trator de array, não coloca o e-comercial dentro do scanf. Vamos lembrar disso? Bora falar um pouco agora das estruturas de decisão, o nosso if e else e o switch. Nosso if e else, ele serve justamente como estrutura de decisão dentro da nossa linguagem C, nossa linguagem de programação. Como vamos falar de caminhos, ou seja, decisões, como vamos falar de, tá aqui o nosso caminho, recebimento de dados, chegou o momento de decisão, onde eu vou para a esquerda ou para a direita, dependendo da minha resposta. Como acontece isso? Se eu responder aqui, se tiver o valor 1, se tiver o valor 0. Sigo para cada um desses lados, então eu preciso entender um pouco sobre os operadores relacionais. Os operadores relacionais são os mais usuais, é o menor que, temos o menor que ou igual,
temos o maior que, maior ou igual a, temos o igual, igual aqui é 2 iguais, tá, gente? Se a gente colocar só um igual, já sabemos que isso aqui é atribuição, é recebimento dentro da linguagem C, tá? Isso aqui é, se eu fizer A, eu estou dizendo que dentro da variável A está recebendo o valor 1, tá? Agora, se eu colocar aqui igual 1, eu estou dizendo que a nossa variável A, ela tem um valor dentro dela que é igual a 1. Eu estou fazendo essa afirmação bem aí. E o diferente, que é o exclamação igual, que ele é o diferente. Se eu quiser fazer justamente essa pergunta, se vai ser diferente. Esses são os operadores relacionais. Temos também o uso de operadores lógicos na construção de momentos decisórios. A gente pode utilizar também operadores lógicos. O primeiro deles é o não, só a exclamação sozinha, ela é não. Dois es comerciais juntos é o i lógico, ou seja, quando eu quero comparar dois itens, tipo, eu coloco aqui o a Pronto. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que eu quero que o A e o B sejam vistos, ou seja, eu quero que os valores de A e B são A e B. Eu quero que aconteça os dois. Se eu colocar o barra, a barra em pé, tá, gente? Perceba que a barra em pé é o ou, tá? O ou, um ou outro. A gente utiliza isso. Eu já vou mostrar para vocês alguns exemplos. Temos também que respeitar as precedências dos operadores. Da mesma forma que nas expressões aritméticas, relacionais e lógicas podem ser combinadas. Deve estar clara a ordem de precedência entre os tipos de operadores. O operador exclamação é o de maior precedência, a mesma que a do operador menos unário. Então, a gente sabe que, eu falei agora há pouco, que a exclamação, ela é o não. Então, se eu coloco no começo, eu estou dizendo que é não aquilo dali. Então, se eu coloco uma afirmação e coloco esse não na frente, então eu estou negando tudo que virá ali adiante. Então, os operadores ali, a gente tem que sempre lembrar que eu começo pelo nosso operador de negação, depois ao menos, o mais e o menos, de acréscimo ou decréscimo. E aí a gente segue sempre essas regras aí, sempre por precedência. Isso, se a gente for trabalhar com operações, com decisões bem maiores. Normalmente a gente tenta destrinchar um pouco mais isso para não ficar tão complicado para a gente. Tá? A gente diminui isso, coloca vários ifs, utiliza do switch. Mas a gente deve, não só pode, mas deve respeitar a ordem desses operadores. Da mesma forma que quando a gente vai responder uma equação, a gente deve também respeitar a questão dos operadores. Comandos estruturados são comandos compostos de outros comandos, podendo ser executados sequencialmente, condicionalmente ou repetidamente. A gente tem aqui um fluxograma básico. Eu tenho ali o início do programa, e aí após o início vem justamente uma questão. O A é maior do que B. Então, se o A for maior do que B, aí sim o A é maior do que B, vai dar como verdadeiro. E aí ele segue ali para a nossa direita, exibir mensagem, A é maior do que B. Mas se caso o A não for maior do que B, o resultado dessa pergunta vai ser falso, porque ali eu estou afirmando, o A é maior do que B. Vou colocar aqui valores para ele. Vamos colocar aqui que o A tem 3 e o B tem 4. Que aí a gente pode substituir, fica mais visível. O A é maior do que B. Então eu estou dizendo ali que 3 é maior do que 4. 3 é maior do que 4, gente? Não é. Isso é uma mentira. Se é mentira, é falso. Então eu devo seguir ali para a esquerda. Aí eu exibi a mensagem que o A é menor do que B, ou 3 é menor do que 4. E aí é o fim do programa. Então sempre nesse momento de decisão vai ter ali uma pergunta. E essa pergunta, o resultado dessa pergunta tem dois caminhos, um sim, um não, o verdadeiro ou o falso.
E através disso que a gente decide quais os caminhos a serem seguidos dentro do nosso algoritmo. Sequência. Sequência finita de instruções onde cada comando é executado uma vez, um após o outro e sem desvios. A sequência é delimitada pelo símbolo, o nosso símbolo da chave, tá? Chave no início e o fechamento da chave no final. E seus comandos separados pelo delimitador, ao ponto e vírgula, sempre no final. É regra, gente. Terminou a instrução, ponto e vírgula no final. Então o que acontece? Comecei ali os nossos comandos, abri uma chave. Fechei a chave lá no final. Terminei todos os comandos, abri e fechei a chave. Até agora, todo algoritmo que a gente fez, a gente começa a função main, abriu a chave e a gente fica só com aquele chaveado ali, é a única chave que a gente utiliza. Mas a gente vai perceber que no futuro a gente vai utilizar algoritmos bem maiores que vai ter vários subprogramas dentro desse programa maior. Então a gente vai ter diversas chaves ali. Então muito cuidado, gente, com isso. Fechou uma, você tem que ter o lugar de abrir uma, tem um lugar de fechamento. Sempre é desse modo. Abrir uma chave, tem um lugar de fechamento dela. Abrir um parênteses, tem um lugar de fechamento para ele. Você não pode esquecer. Se você esquecer um desse, com um programa pequeno de 20, 30 linhas, é fácil de encontrar. Imagina um programa de 1000, 2000 linhas, para achar onde você deixou aberto uma chave dessa daí, se torna meio complicado, tá? E aí até o nosso compilador é ruim dele mostrar isso para a gente. O C, como toda linguagem de programação, possui estruturas que permitem um controle de fluxo de execução de comandos baseados na tomada de decisão. São comandos que causam desvio de processamento, permitindo que uma determinada sequência possa ser escolhida para ser executada. Então vamos ver aqui o if else e o switch case. Vamos ver cada um deles. Começar pelo if, ou revê-lo, né? O comando if, o se, causa um desvio no processamento ao selecionar uma sequência para ser executada. A sequência a ser executada depende do valor lógico da condição. O comando também pode ser formado pelas cláusulas if else. Primeiramente será apresentado o comando na sua estrutura mais simples, só o if. Então o if é o se e o else é o senão ou então, parte por então. Vamos começar só com o if. O if, ele pede o quê? Perceba que eu tenho aí no if já a nossa abertura de parênteses. Tem a abertura dos parênteses e aí ali dentro eu coloco a expressão. Naquele caso, naquele nosso exemplo anterior, qual era a expressão que estava lá? Era que o A era maior do que B. Então eu coloco uma expressão como essa. Aí eu pergunto, if A maior do que B, ou seja, se A é maior do que B, aí a resposta é, a pergunta será um sim ou não. O A é maior do que B? Se o A for maior do que B, siga para um lado. Se não for, se for falso, aí siga para o outro. Aí no caso aqui é justamente a sequência que a gente vê, a sequência lógica aqui. Verdadeiro ou falso. Se caso, nesse caso aqui, se a pergunta A maior do que B, o A é maior do que B, deu verdadeiro. Aí eu vou fazer a minha sequência. Ou seja, eu vou apresentar um valor, vou fazer o que é para ser feito. Se caso não, ele segue para o outro lado. Onde isso aqui é muito utilizado? Onde isso aqui aparece? Entrada de sistema, dentro de um login. Você fez um login. O que pede no login de uma pessoa para entrar no sistema? Ele pede o usuário, nosso user, e pede a nossa senha, não é isso? Vai pedir esses dois itens. Aí digamos que o meu usuário, eu vou lá, digito o meu usuário é o Rildo, tá certo. E aí chegou a hora de colocar a senha. A minha senha, 1, 2, 3, 4. Aí eu digito só 1, 2, 3, não digitei tudo. Ele vai fazer a seguinte comparação ali nesse pequeno if aqui, nessa expressão. O usuário ele faz parte da base de dados? Aí, achei, Rildo. E esse usuário tem a senha que foi digitada? 1, 2, 3, 4. Aí ele vai encontrar o usuário e ele vai perceber que 1, 2, 3 não é a senha desse usuário. Os dois não estão casados. E aí o que vai acontecer? Vai dar um Fzinho falso. Aí ele vai seguir para esse lado, gente.
me retirando do sistema, dizendo não foi possível, deu aquela falha. Enquanto eu não digitar os dois corretos, aí ele encontra o usuário e encontra a senha cadastrada para aquele usuário, ele não vai entrar na sequência. Essa sequência bem aí seria justamente a entrada no sistema, a página inicial do sistema. Então a gente percebe que uma besteirinha como essa, só o if, o comando if, não é nem o if else, ele é muito mesmo utilizado. Você entrar em qualquer sistema, você vai encontrar um if, gente. Todo sistema vai ter essa estrutura bem aí de decisão, o nosso if. A sequência de comandos só será executada se a condição expressão booleana, né, essa expressão, for verdadeiro. Caso contrário, será executado o comando seguinte à sequência relacionada ao comando if. A condição deverá ser uma expressão que retorna um valor lógico. Bora ver um exemplo com if? O programa recebe um número e mostra se ele é um número positivo ou negativo. Vamos ver como é que isso pode ser feito aqui, utilizando o nosso if. Eu tenho aqui o programa, eu fiz ele do modo como vocês pediram, tanto no CodeBlocks, tanto utilizando o móvel C. Então, se você fez através do móvel C, vai encontrar essa telinha aqui. Então eu começo aqui, primeira linha, incluir a nossa biblioteca. Após incluir a nossa biblioteca ali na linha 6, tem um int n, a nossa variável n, e aí vem na linha 7 pedindo para digitar um número. A pessoa digita o número e encontra na linha 8 o scanf para buscar através do nosso porcentagem D, é um inteiro, e o E comercial N, chamando aquela nossa variável. Recai esse valor digitado dentro da variável. Bora ver o que ele já está fazendo ali embaixo. Ó. Digite um número, a pessoa digitou 5, quer dizer que esse número 5 caiu dentro dessa variável N. A partir da linha 9, e ali no móvel C, a partir da linha 7, ele já começa a fazer a condição do if. Ele entra no primeiro if e pergunta, esse N é menor do que 0? Ou seja, o 5 ele não é menor do que 0. Ele é maior do que 0. Então ele não vai entrar nesse daí, ele não vai seguir esse caminho. Ele vai passar direto. Vocês lembram lá no nosso fluxograma? Ele pergunta, se é verdade, ele entra ali. Se não é, ele passa direto. Nesse caso aqui, não é, ele passa direto. Na linha 11, eu venho e pergunto, o N é maior do que 5? Aí nesse caso, sim, ele é maior. Então ele vai entrar nesse daí e mostra printf, tá? O printf está pedindo ali na linha 12, o número digitado é positivo. E aí ele mostra que é positivo. Resultado, após fazer isso, ele vai continuar, olha só agora o que está acontecendo, gente. Ele vai continuar e ele vai fazer a comparação ainda na linha 13. Ele não mostrou em tela porque N é igual, tá ali, igual a 0? Não, a gente sabe que o 5 não é igual a 0. Então ele não mostra isso. Mas eu quero que vocês entendam que ele fez a comparação. Ele foi lá e leu isso. Ele não precisava fazer essa comparação, porque o 5 ali não seria igual a 0. Ele não precisava fazer essa comparação, mas ele leu, ele usou essa linha bem aí, a linha 13 e 14, ele usou elas, tá? A linha 13 foi usada. Foi gerada uma instrução, entrou no seu processador, gastou memória, foi utilizado isso. Então aquela pergunta mais cedo aí que o nosso colega aí, o Hugo, perguntou se um programa menor ele é visto como mais leve, ou seja, ele gasta menos processamento. Aqui está um dos momentos que a gente vê que não, porque ele entrou ali, ó, jogou ainda lá dentro do processador. Então não é só ele ter menos código, mas como é utilizado esse código. Aqui nesse caso a gente vai perceber que ele precisaria não somente do if, mas ele precisaria do if else. Porque se caso ele não entrasse, ele deveria seguir adiante, passar logo. Eu só quero entrar em um desses 3 casos aí. É um dos 3. Mostrou em tela, segue a vida. Mas não, ele saiu olhando um a um. Se eu tivesse colocado aí menos 5, um valor negativo, menos 5, ou seja, na linha 9, o N é menor do que 0, sim, menos 5 é menor. Então ele já mostraria logo na tela, o número digitado é negativo. Mas ele ainda entraria na instrução da linha 11, perguntando se o N é maior. Eu já sei que ele não é maior, gente.
eu não precisaria disso. Então ele vai ler essas outras duas instruções, vai mandar para o processador, vai gastar memória, vai gastar tempo, então não é interessante. Aqui nesse caso a gente poderia utilizar até um operador lógico para fazer essa comparação logo de uma vez, que a gente já usa essa estratégia, já usamos essa estratégia aqui em nossas aulas, e aí isso aqui faria o nosso programa ficar mais rápido. Tá aqui a nossa tela também do móvel C, no móvel C utilizando também do mesmo modo, vocês percebem que é praticamente a mesma coisa, o móvel C não tem tanta diferença assim, mais questão visual do CodeBlock. Tem um segundo exemplo, o programa lê dois números e ordena o par caso A seja maior do que B. Caso contrário, a troca será executada e o comando seguinte à sequência será mostrado no nosso print. Então é organizando dois números, pede dois números e organiza eles na ordem crescente. Vem ali na linha 6, criando as nossas variáveis A, B, e eu coloquei uma variável auxiliar para fazer a troca de posições. A mesma coisa está acontecendo ali na linha 6 também, no nosso móvel C. Então quem quiser acompanhar pelo móvel C, pode acompanhar por ali ou pelo CodeBlock. Eu tenho ali, após a entrada do primeiro dígito que recai dentro da nossa variável A, linha 9 pede o segundo dígito, cai dentro da variável B, e aí vem o momento que a gente quer realmente, a comparação, que é ali na linha 12. Linha 12 vem dizendo, se A for maior do que B, aí ele vai entrar dentro dessas chaves, agora sim. Ele pede que entre dentro dessas chaves, e dentro dessas chaves aí, ele vai fazer essa troca de posição entre eles. No caso, lá no nosso exemplo, ele digitou o primeiro número, foi um 5, tá lá 5, e digitou o segundo número, que foi um 2. Então, neste caso, 5 é maior do que 2? Sim, o 5 é maior do que 2. Então, ele está trocando as posições aí. Quem está em A passa para auxiliar, quem está em B recobre quem está em A, e quem está em auxiliar, nessa variável auxiliar, ela recai dentro de B. E aí ele troca as duas posições dos dois. Saindo dessa nossa chave bem aí, ele vai para a linha 17, onde ele mostra, através de um print, os valores ordenados são, aí mostra os valores de A e B já ordenados ali. E aí sim vão estar ordenados o 2 e o 5. E do que acontece se eu tivesse digitado números diferentes? Se eu tivesse digitado ao invés de 5 e 2, eu tivesse digitado 2 e 5. Aconteceria o seguinte, o A teria 2, o B teria 5. Quando ele chegasse na linha 12, perguntando o A é maior do que B, o A não seria maior do que B, porque seria 2 é maior do que 5? Não é. Então ele não entraria dentro desse laço, não entraria dentro dessa condição, dentro dessas chaves, e ele passaria direto, e aí mostraria em tela logo o 2 e o 5 na ordem já correta, na ordem digitada. Então nesse caso aqui, não tem a mesma falha do último exemplo, onde a gente era obrigado a ler um código. Aqui no caso, se eles já tiverem ordenado, ele passa por cima. Então neste caso aqui, o programa funciona mesmo, gerando as instruções de forma redondinha, da forma bem legal e habitual. Ok, gente? Turminha, já entendendo isso, já sabendo de como é o funcionamento do if, chega o momento da gente falar um pouco mais do if e do else. Só que a gente vai deixar para falar isso após a nossa volta do nosso intervalo. A gente vai parar um pouquinho, vamos passar os nossos 20 minutinhos aqui do nosso intervalo e a gente retorna depois para dar continuidade à nossa aula. Até mais!